Boa, mais uma grande vitória do Palmeiras, líderes da competição, e nesse vídeo eu vou falar o que eu vi, a estratégia que eu entendi do Abel para essa partida, os pontos positivos e também um pedaço da coletiva do Abel. É nisso que eu falo nesse vídeo, então bora lá. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu falei para vocês que o Palmeiras nesse jogo, nessa grande vitória contra o Fortaleza, teve uma estratégia muito bem definida. Pelo menos eu consegui interpretar dessa forma. Agora, antes de falar dessa estratégia bem definida e de alguns pontos positivos nessa partida e depois de um ponto da coletiva do Abel, a César, que é de César. Se eu critico e cobro o Everton quando eu acho que ele vai mal e precisa ser cobrado, porque apresentava assim uma queda técnica, vinha falhando, vinha tomando muitos gols iguais, né, bolas de longe, ele merece também os elogios quando garante os 3 pontos pra gente, quando vai muito bem. E é assim que um grande goleiro aparece. Um grande goleiro de um grande time, de uma grande equipe, tem que aparecer pouco, mas aparecer de maneira decisiva, como ele foi ontem no pênalti defendido do Lucero. O Everton não é um grande pegador de pênaltis, a gente já sabe disso. É claro que ele tem alguns pênaltis importantes na carreira pelo Palmeiras, como por exemplo o do Tiquinho Soares em 23, o contra o Atlético Mineiro na disputa de pênaltis da Libertadores. Mas, em vias de regra, a gente sabe que o Everton não é um grande pegador de pênaltis. E ontem ele apareceu decisivo demais, porque foi um jogo que a gente criou oportunidades para fazer um placar mais elástico, embora não tenha sido o jogo perfeito, o jogo do jeito que talvez a gente imagine, ou eu imagine. E aí também eu preciso fazer uma menção que, embora não seja aquele jogo perfeito, é um jogo muito consistente, muito competitivo, e é o que eu quero ver desse Palmeiras. Até porque o jogo perfeito talvez seja uma utopia, não existe essa de jogo perfeito. Você vai errar, vai ter jogadores que vão errar no seu time, que vão tomar decisões erradas, mas fato é que você precisa apresentar esse grau de comprometimento, competitividade e criatividade. E tá tendo, na medida do possível, esses 3 pilares aí que eu acho que precisa apresentar. Voltando ao Everton. Parabéns ao Everton, porque garante a vitória que poderia ter se transformado num empate muito amargo pra gente, já que a gente vencia por 2-0. Tivemos oportunidades no primeiro tempo de fazer mais gols e sairíamos com um empate no finalzinho, praticamente no último lance da partida. Um pênalti marcado, que de novo é contestável. Pra mim não foi pênalti, mas aí a gente vai cair naquele negócio de interpretação. É um lance interpretativo, porque pra mim, apesar da bola bater no braço do Naves, não interfere no lance. Não muda a trajetória da bola, não bloqueia, não amplia espaço, mas é um lance interpretativo. E é cada vez mais. Aliás, é por isso que cada vez mais eu bato na tecla de padronizar o máximo possível a decisão da arbitragem. Para isso, você tinha que ter convenções entre a arbitragem periodicamente. O que é isso? Colocar os árbitros, sei lá, de 15, 20, 30 em 30 dias, ou a cada rodada, para se reunirem, para poder ter um workshop ali, para poder mostrar as decisões e padronizar um tipo de interpretação para um determinado tipo de lance, para você ter a menor disparidade possível, a menor diferença possível entre as interpretações do juiz. Então, de novo, cai no lance daquele tipo interpretativo, que o árbitro de vídeo entendeu que foi pênalti, chamou o árbitro para revisão e o árbitro na revisão também entendeu que foi pênalti. Então, mais uma vez, um lance interpretativo sendo marcado pênalti. Eu tenho certeza que terão lances parecidos, tanto a favor quanto contra o Palmeiras,
e também a favor e contra outras equipes que serão marcados pênaltis também da mesma forma e outros que não serão marcados pênaltis. Eu tenho plena certeza de que isso vai acontecer e esse é o grande problema, um dos grandes problemas da arbitragem brasileira, a falta de padrão. Bom, diante disso tudo, o placar poderia ter sido horroroso, pela forma como a gente jogou, muito madura, pelo jogo muito interessante que a gente fez, mas graças ao Everton, parabéns ao Everton, acho que ele merece como o craque do jogo, justamente por ter aparecido no momento decisivo. Goleiro bom, de equipe grande, é assim, tem que aparecer pouco, o que mostra que a restante da sua equipe está muito bem, mas quando aparecer, ser decisivo, como o Everton apareceu no final dessa partida de ontem, e ele foi decisivo. Agora, indo para a estratégia do Palmeiras, que eu acho que ficou muito clara, pelo menos para mim, eu não sei se você enxergou da mesma forma, eu peço até para você comentar, mas para mim estava claro que o Palmeiras estava buscando explorar as costas da zaga do Fortaleza, que tem o Davi Luiz como seu pilar central, o jogador mais velho, mais lento, naquele campo duro, no calor de Fortaleza, por mais que ele jogue lá. Recentemente ele foi para lá, né? Não tá lá há tanto tempo assim. Mas é um calor que desgasta muito mais, um campo que desgasta muito mais. E claramente o Palmeiras estava tentando explorar esse espaço nas costas. E como o Palmeiras tentou fazer isso? Eu não sei se vocês repararam, mas na saída de jogo do Fortaleza, que saía com 3 zagueiros, o Flaco Lopes, ele não ia no Davi Luiz. Ele recuava e marcava o Rossetto, volante, o primeiro volante da equipe do Fortaleza, o cara que ajudaria nessa construção de jogo. Então o Flaco recuava para pegar o Rossetto, o Estevão e o Flaco ficavam nos zagueiros das pontas e deixava o Davi Luiz carregar essa bola, levar essa bola. O Palmeiras já fez esse tipo de estratégia em alguns jogos, como por exemplo no Mundial contra o Chelsea, o Palmeiras fez isso. Teve um outro jogo recentemente também, eu não vou me lembrar o adversário, mas que o Palmeiras fez. E ontem o Palmeiras fez isso de novo. E a minha interpretação de fazer isso é você trazer esse trio de zagueiros do Fortaleza cada vez mais para frente, para iniciar a jogada, e criar um espaço de campo muito grande para trás, nas costas desses zagueiros, onde você poderia aproveitar com uma bola longa a velocidade de um Estevão, de um Facundo, para você conseguir aproveitar esse espaço de campo que teria, principalmente quando você tem um zagueiro mais lento, mais pesado, como é o caso do Davi Luiz. Fora isso, a gente tinha aquela marcação encaixada. Mais uma vez, eu acho que o Giai foi muito bem. Ele estava na marcação do Alanzinho, né? Que a gente fazia praticamente uma trinca de zagueiros com o Giai ali, e tinha o Felipe Anderson fechando de um lado, pegando o Mancuso, e do outro lado, o Piquerez pegando o Cachu. Então a gente tinha, e no meio a gente tinha Emiliano e Richard Rios pegando o Caleb e o não é Ruschel o nome do cara, o Sacha. E o Sacha do Fortaleza. Então a gente tinha uma marcação muito encaixada. Claro que às vezes acontece de o Fortaleza encontrar espaço. E quando isso acontece? Geralmente, quando um jogador não acompanha o seu e gera uma superioridade numérica do Fortaleza, e aí consegue, através da movimentação, acabar encontrando espaço. Mas, no geral, o Palmeiras foi muito sólido e muito firme nessa marcação encaixada e principalmente dificultou a criação de jogadas do Fortaleza. É bem verdade que a gente também não criou muito, né? Faltou um pouco mais de velocidade na troca de passe. A gente rodou a bola algumas vezes para tentar achar esses espaços e conseguir enfiar uma bola. Mas a estratégia que eu falei de encontrar espaço, de explorar esse espaço nas costas do Fortaleza, funcionou. Porque tem um momento em que o Felipe Anderson, que para mim faz mais uma grande partida, eu vou elogiar esse cara, porque eu entendo e enxergo nesse cara um grande potencial, um grande talento, e acho que ele vai ser um dos líderes técnicos
dessa equipe do Palmeiras, principalmente com a saída do Estevão. Mas a facilidade que ele tem para dar um toque de primeira, para clarear uma jogada, para dar um drible, a tranquilidade que ele tá apresentando nesse lado direito, a confiança, esse lance que o Palmeiras consegue explorar as costas da defesa do Fortaleza, trazendo o Fortaleza mais para cima, começa com ele. O Palmeiras rouba uma bola, com o Flaco que acompanha, Felipe Anderson faz uma espécie de tabela com o Flaco, devolve no Flaco, e o Flaco consegue lançar essa bola para o Estevão, justamente como? Explorando esse espaço que o Palmeiras fez com que o Fortaleza deixasse nas costas do zagueiro. E aí Estevão fez até o toque certo, né? Fez a cavadinha, mas não pode perder esse tipo de gol. Foi marcado impedimento no lance, mas se sai o gol, né? O Kusevich tira em cima da linha, foi marcado impedimento no lance, mas a gente viu no replay que o Estevão saiu de trás do meio-campo. E quando sai de trás do meio-campo, não tem impedimento. Então, a estratégia do Palmeiras funcionou. A gente conseguiu inibir a criação do Fortaleza, que vinha pressionado, vinha para jogar para cima. E a nossa estratégia, como era jogar nesse espaço criado nas costas do Fortaleza, acabou funcionando e a gente conseguiu ter essa chance. Depois, a outra chance mais clara foi numa bafa, numa pressão, no qual o Giai, que para mim, mais uma vez, fez uma boa partida, uma partida consistente, né? Eu acho que o Abel até opta pelo Giai mais uma vez, porque ao invés da gente ter um cara mais pesado, né, 2 centroavantes, a gente tinha o Alanzinho na equipe do Fortaleza, que era um atacante, um ponta muito mais rápido, muito mais veloz, e ao invés dele pôr o Fux ou o Naves, ele preferiu o Giai, que tem muito mais gás para esse tipo de marcação, que é muito mais rápido, e funcionou. A estratégia funcionou. E aí, nesse lance que ele rouba a bola, ele entrega para o Facundo. Facundo, mais uma vez, eu acho que aparece bem, não aparece demonstrando aquela característica que eu entendo que é o principal do Facundo, que é o jogo com bola nos pés, que é aparecer, que é dar bastante dinâmica, mas aparece e é dando um toquinho sutil pro gol, né? Tirou bem do goleiro, mas o Davi Luiz acabou tirando em cima da linha. Agora, embora o Facundo, tá, não apareça muito bem, assim, não é que não aparece muito bem, não aparece com aquele destaque mostrando as características que a gente espera do Facundo. Ele é um cara que realmente é muito comprometido com a parte de marcar. E quando você para prestar atenção naquilo que o Abel escolhe para sua equipe fazer, a estratégia da sua equipe de principalmente dificultar o jogo do adversário e tentar roubar essa bola e ligar um ataque rápido, é muito importante que você tenha jogadores como o Facundo, que não param, não desistem da marcação e acompanham o seu jogador até o final. Porque você pode reparar, às vezes em que a equipe adversária conseguiu uma bola ou outra enfiada, um espaço ou outro para poder trabalhar essa bola, é sempre quando um jogador não acompanha aquele jogador que ele deveria acompanhar. E um lance que mostra isso de maneira muito clara no segundo tempo é quando o Caleb tenta cavar aquele pênalti. Tenta cavar um pênalti ali do lado direito para cima do Mikael. E ficou muito claro na imagem que nem toca no Caleb o pé do Mikael. Mas por que aquele lance nasce? Se você pegar e voltar esse lance e assistir, você vai ver que o Flaco não acompanha o Rossetto, que estava acompanhando durante o primeiro tempo inteiro. E a partir do momento que o Flaco não acompanha o Rossetto aparece para jogar junto do Pikachu e junto do Caleb. E quando ele aparece para jogar, ele tem liberdade para dominar essa bola, gera superioridade numérica no lado esquerdo do Palmeiras. O Piquerez, que está na marcação junto com o Emiliano, não sabe se vai ou se fica no Caleb. E quando ele pensa se vai ou se fica, ele já deu o espaço para o Rossetto meter essa bola no Caleb, e aí o Caleb sai dentro da área. Então percebe que é um jogo encaixado, é um jogo realmente encaixado. A marcação encaixada. Quando alguém não acompanha o seu, seja por cansaço, porque ali a gente já estava no segundo tempo. E a gente sabe, conforme vai passando o tempo, o jogador vai cansando, vai deixando de acompanhar, vai dando mais espaço. Isso para as duas equipes, tá? Isso para as duas equipes, mas falando do Palmeiras. Vai dando mais espaço e é nesse espaço que o adversário consegue criar a sua oportunidade. Tanto que depois
o Abel faz as mudanças que faz. Mas antes das mudanças do Abel, de novo, a bola, o espaço nas costas, naquilo que foi a estratégia do Palmeiras. Só que dessa vez, Facundo para Estevão, Estevão para Flaco e o Flaco com o quê? O campo para correr. Tem uma distância muito grande entre a linha de marcação do Fortaleza, os zagueiros, e o meio de campo do Fortaleza. Eles deixavam esse espaço. Palmeiras, com a sua estratégia de trazer o Fortaleza para cima e explorar para cima do Davi Luiz, o zagueiro mais pesado, mais lento, mais velho do Fortaleza, explorar esse espaço com velocidade. Dessa vez foi o Flaco. Não precisou ser nenhum jogador tão veloz para poder explorar essa deficiência do Fortaleza, que na verdade foi uma estratégia utilizada pelo Abel Ferreira, pelo Palmeiras, para esse jogo que mais uma vez funciona. E o Flaco vai muito bem dessa vez, né? Bate muito bem na bola, carrega, bate seco no cantinho, fazendo um grande gol do Palmeiras, mostrando que a estratégia que o Palmeiras definiu funcionou. E o Palmeiras ainda teve algumas outras bolas assim, uma com o Estevão também, que o Davi Luiz chega na marcação, mostrando que a estratégia do Palmeiras para essa partida de explorar os espaços acabou funcionando. E aí, quando o Fortaleza toma esse segundo gol, na volta do intervalo, o Fortaleza já tinha voltado mais para cima do Palmeiras, mas quando toma esse segundo gol, aí de fato o Fortaleza se lança para o ataque, tanto que entra o Lucero e o Tinga na equipe do Fortaleza, e quando ele coloca o Lucero, ele joga com dois centroavantes, Lucero e Daverson. E aí você precisa responder. E como que o Abel responde isso? Porque quando ele joga com dois centroavantes, ele acaba com a sua sobra. Murilo, Mikael e Gustavo Gomes ficam cada um com um centroavante. E o Giai ainda tinha o Alanzinho para pegar, ou seja, acabou com a sua sobra. E como que o Abel responde isso? Ele coloca o Naves, para aí sim fazer 3 zagueiros, tira o Felipe Anderson, coloca o Giai um pouco mais para frente, coisa que ele já fez no outro jogo, porque o Giai te dá esse poder de marcação maior do que o Felipe Anderson. Talvez a gente perca um pouco da qualidade do jogo, mas naquele momento a gente precisava segurar o ímpeto do Fortaleza, porque o Fortaleza empurrou o Palmeiras para trás, colocando esse jogador, esse Lucero, e o Tinga, que era um lateral mais forte, mais descansado no jogo, empurra o Palmeiras para trás, e o Abel precisa defender para não criar espaço. Tanto que antes do Abel mexer, o gol sai do Daverson, que se você reparar, o Lucero tá na jogada, ele chama a atenção da marcação do Gustavo Gomes, e nas costas aparece o Daverson em cima do Giai, um pouco antes do Abel fazer essa troca para responder essa mudança do Fortaleza. Então você vai vendo que é um jogo realmente de estratégia. O cara mexe lá, você precisa responder com uma mudança aqui, principalmente porque o resultado era nosso. O resultado estava com a gente e a nossa estratégia estava muito bem definida. Então a gente precisava segurar esse ímpeto do Fortaleza, que não tinha mais nada a perder. E como o próprio Abel diz na coletiva, praticamente depois se lança todo pro ataque, porque aí coloca o Kervin Andrade, né, um cara muito habilidoso, muito rápido, começa a se movimentar pelas duas pontas do campo, vai pegando os jogadores do Palmeiras já cansados. O Piquerez fez uma grande partida, mas você começa a ver grande partida do ponto de vista principalmente de marcação, tático. Mas você começa a ver o cansaço dos jogadores do Palmeiras e o Fortaleza indo pra cima e começando a aparecer um espaço aqui, um espaço ali, por isso vira aquela pressão no final do jogo. E as substituições que o Abel faz, o Vitor Roque praticamente não consegue jogar, porque o Fortaleza tá todo pra cima e o Palmeiras tá todo pra trás. A mesma coisa o Maurício. Embora o Maurício ainda poderia ter recebido uma bola do Richard Rios no segundo tempo, que é o lance que eu acho que eu tenho certeza que você vai lembrar, porque eu xinguei naquele momento o Richard Rios. E eu gosto do futebol do Richard Rios, tá? Precisa soltar um pouco mais a bola, às vezes mais rápido. Eu gosto que ele prenda, porque é uma característica dele. Mas precisa ser inteligente, que há momentos que você precisa soltar essa bola. Mas esse lance que eu tô falando, você vai lembrar porque o Maurício tava livre na intermediária e o Richard Rios tenta dar um calcanhar para trás e entrega a bola pro Fortaleza. Mas ali, antes disso, se você reparar, o Richard Rios já não estava mais acompanhando a sua marcação. E para mim é muito por conta do cansaço. O cara cansou na partida, pregou. Pregou na partida. E quando o cara pega na partida, é o que eu falei.
começa a dar mais espaço para o time adversário, começa a dar mais espaço na marcação e toma decisões erradas, como essa decisão aí. Era a bola no Maurício, o Maurício estava de frente com a meia-lua da grande área, era para ele finalizar em gol. Mas enfim, diante de tudo isso que eu falei, o time do Palmeiras, para mim, consistente, não foi aquele futebol primoroso, e acho que esse futebol primoroso é utopia. Talvez em alguns jogos encaixe, outros não, mas é um time totalmente competitivo, um time totalmente sólido. É algo que eu quero ver do Palmeiras e que a gente via do Palmeiras e cobrava o Abel por isso. Porque ele tinha material para fazer com que esse time fosse sólido de novo, com que esse time fosse competitivo de novo. E esse tipo de vitória, assim como a vitória contra o Internacional, é o tipo de vitória que vai garantir com que a gente brigue pelo título do Campeonato Brasileiro no final do ano. É o tipo de vitória gigante. Ah, o Fortaleza não vem bem, tal, não sei o quê. Mas fazia não sei quanto tempo que eles não perdiam em casa. O Vojvoda conhece muito bem a equipe. É uma equipe chata, é um campo difícil de jogar, é duro. É um calor, cara. É um abafa. Os caras tinham que ganhar, não tinham nada a perder, precisavam dar uma resposta. Então não é um jogo fácil. Não é um jogo fácil. E o Palmeiras, pra mim, na sua estratégia que foi atacar as costas do Fortaleza, fazer o Fortaleza subir pra criar espaço e atacar na velocidade, foi muito bem. Agora é claro que não pode perder tantos gols quanto perdeu, né? Embora as finalizações tenham sido boas, se pode perder aquele tipo de gol que o Estevão perdeu na cavadinha, ou o próprio Facundo. Enfim, eu acho que a estratégia funcionou e o grande cara da partida foi o Everton, porque mesmo com todo esse jogo bom e sólido do Palmeiras, a gente poderia ter saído com um empate. Agora, na coletiva, o Abel fala a respeito de. Vou citar um ponto só da coletiva do Abel, tá? Ele fala a respeito de que não há segredo, é trabalhar consistência, repetição, recuperação. Trabalhar consistência, repetição, recuperação. E de fato é isso. Mas convenhamos, né? Não foi do nada essa melhora do Palmeiras, não foi só trabalho e a repetição. Tiveram mudanças. É isso que eu quero deixar muito claro, porque tiveram mudanças e mudanças que foram pedidas por muitos torcedores. Eu aqui mesmo pedi algumas dessas mudanças. E não importa hoje pra mim se ele fez as mudanças porque o Veiga saiu machucado ou porque o Marcos Rocha saiu machucado, seja lá quem que tenha saído por conta de lesão, porque o Maurício estava machucado no mesmo momento, e aí ele teve que passar o Estevão pro meio, aonde o Estevão tem muito mais mobilidade. E eu acho que falta um pouco de sequência, de minutagem, aos poucos ele vai entendendo como é dominar de costas e não de lado pro adversário. Mas o fato é que o Abel mudou. Seja por necessidade ou não, aconteceu a mudança. E a partir do momento que aconteceu a mudança, que tá tendo sequência, o resultado tá vindo, a equipe tá mudando e tá tendo essa consistência, pra mim não importa. Não importa se foi a lesão ou se foi vontade do Abel ou se foi pedido da torcida, não importa. O importante é que a gente mudou e que a gente construiu isso. Então agora sim, é repetição, consistência e treinamento para continuar nessa tomada. E outro detalhe é quando ele fala a respeito da dificuldade que ele tem, ou da dificuldade que ele sentiu, a dor que ele sentiu ao ter que liberar atletas que se doaram tanto para a equipe, mas que teve que chegar neles e falar que chegou a hora de você ir embora. É uma característica do Abel, gente. Eu acho que ele humaniza demais a coisa, já falei isso aqui, e o próprio Abel deixa claro isso. Ele humaniza demais as coisas. Porém, embora em alguns momentos isso possa ser uma virtude, porque faz com que os jogadores corram por você, abracem a sua ideia de jogo, em outros momentos pode ser o seu calcanhar de Aquiles. E por quê? Porque às vezes você vai ter dificuldade para poder abrir mão de um jogador que não está rendendo, para poder substituir esse jogador que não está rendendo dentro da sua equipe, como é o caso do Rafael Veiga nesse momento. Rafael Veiga
é uma das convicções do Abel, porque ele foi uma realidade. Ele foi um cara decisivo. Um cara que decidiu jogos, decidiu títulos pra gente, mas que não vinha rendendo. Seja por conta de uma função que estava exercendo diferente do que ele exercia antes, ou seja simplesmente por má fase técnica. Mas a dificuldade que o Abel tem, e ele deixa muito claro nessa coletiva, pelo menos para minha interpretação, de tirar alguns jogadores da equipe, é o que talvez cause essa cobrança em cima do Abel por mudanças no momento em que tem que mudar. Então ele deixou para mim muito claro nessa resposta um pouco de como ele encara esses desafios, de como ele encara essa situação de substituir um atleta, de abrir mão de um atleta que ele confia, que ele acredita, que ele gosta, enfim, mas que não está rendendo. Esse foi um ponto interessante para a gente entender um pouco mais de algumas decisões do Abel Ferreira, né? Então é isso, rapaziada. Grande jogo, grande vitória, consistente. Expliquei bastante aí da estratégia, do lance de marcação, do porquê que se criam espaços. Espero que tenha sido interessante para você, se você assistiu até aqui. Comenta se você concorda, se você discorda, se você tem outra visão. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho das notificações. E partiu Bolívia agora, né? Muito provavelmente com um time bem modificado. A gente volta para falar aqui a respeito desse jogo. Não sei se antes ou depois. Depois é certeza, mas não sei se eu volto antes. Em todo caso, se inscreva se você gosta e ative o sininho das notificações, porque existe uma chance muito grande de você ser notificado se você ativar o sininho. Se não, volta aqui no canal que com certeza vai ter conteúdo novo, tá bom? Então é isso, um grande abraço, valeu, até a próxima, fui!